Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração para também compartilhar com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber as nossas missas e poderá sempre estar rezando conosco. Hoje celebramos a terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Com fé em Jesus e no poder da partilha conosco sobre a vida do cristão, atravessemos confiantes a sua misericórdia. Te passam meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Lembra os dias do passado, os teus feitos que me alentam. Eu te estendo as minhas mãos, a minha alma está sedenta, como a terra esturricada, ressequida e poeirenta. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado, apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício, conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração à velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquiçados com honra e da vida sem mancha que levava desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus. E respondeu coerentemente, dizendo que o mandasse logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno de nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo, nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice e deixarei aos homens o nobre exemplo de como se deve morrer, com entusiasmo e generosidade pelas veneráveis e santas leis. Ditas essas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes, e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma, suportando-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu desta vida. Com sua morte,
deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Palavra do Senhor, graças a Deus. É o Senhor quem me sustenta e me protege. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Quão numerosas, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória é que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Eu me deito e adormeço bem tranquilo, acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por amor, Deus enviou-nos o seu Filho, como vítima por nossas transgressões. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, continuando a leitura dos Macabeus, nós vimos ontem que entrou a influência estrangeira entre o povo de Israel, até mesmo a mando do próprio governador Herodes Antíoco.
Acontece que, nesta passagem de hoje, nós vemos um sacerdote, né, um príncipe doutor da lei, venerável aparência. A própria leitura já começa descrevendo Eleazar como um homem sábio, até mesmo de idade avançada. A ideia aqui é passar o quê? Uma pessoa que, desde o início da vida, esteve dedicada às coisas de Deus. Uma pessoa que sempre observou as leis e, assim, continuou a pregar a palavra. Lembrando que naquela época, ainda como Jesus não havia vindo, nós tínhamos somente as leis deixadas por Moisés. Acontece que toda essa vida, além de toda essa pregação viva que esse homem fazia, trouxe para ele também a resistência. Ele é um dos primeiros a dizer que não iria se curvar às ordens do rei, nem às influências gregas e muito menos a nada, significando que era muito mais importante o serviço a Deus do que o serviço aos homens. Tanto é que, por ele já ser de idade, quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, que o judeu não come, e ele cuspiu essa carne. Isso significa que nada do que Deus permite ou proíbe deve ser violado. A nossa fé, ela é uma fé que é provada no dia a dia e ela é colocada assim para que nós testemunhemos, para que nós desenvolvamos o nosso caráter, para que nós mostremos a todos o que é ser cristão. E é bonito que mostra que, em respeito à idade, todos aqueles que foram torturar o Eleazar, né, porque já virou costume, já que todos aqueles que se opunham à nova moda do momento, às ordens reais e políticas, eram mortos. E de maneira não só vergonhosa, mas também brutal. Eleazar então diz que prefere a morte do que fazer a vontade do povo. Isso é um primeiro ponto para mostrar para a gente que o sacrifício do justo, ele sempre é bem-vindo. O sacrifício do justo é sempre em prol de uma causa maior. Embora muitas vezes se fale no Evangelho sobre a lei de Moisés e Jesus deu uma olhada meio que feia para essa situação, no sentido que Jesus condena a hipocrisia dos que pregam a lei, mas a não vivem, aqui ao contrário, Eleazar não só prega, mas ele vive. E assim, até alguns que conheciam bem o homem disseram, então faz o seguinte, ó, finge. Então, já que o senhor está de idade, só finge, não precisa fazer o pecado, não precisa simplesmente ignorar a lei. Você finge que está fazendo, mas não faz e fica tudo certo. De um lado, nós temos um homem idoso, mas muito mais do que uma própria idade avançada, que falta pouco tempo para a morte, esse homem fala, não, se eu fizer isso vai ser pior. Porque imagina, meus irmãos, o pecado na nossa humanidade, ele muitas vezes até fala isso, ó, você não quer cometer? Então finja. Sabe o que acontece? Pelo nosso exemplo, nós vamos influenciar a outros. Então eu digo que sou um santo, mas peco. Então, já que você não quer pecar, finge. Finge que você está fazendo alguma coisa, finge que você apoia, porque daí você vai ser visto, você vai salvar sua vida, você vai isso e vai aquilo. Mas e quem vai estar vendo essa situação? Uma atitude como essa deporia contra toda a vida desse homem. Se Eleazar tivesse cedido e fingido, tudo que ele construiu durante os anos de sua vida seriam jogados fora. E mais ainda, ele influenciaria uma geração inteira para dizer, não vale a pena. Olha, finge também que vale. Na nossa vida é assim. Pior ainda quando nós fingimos a cristandade. Se fingir o pecado é ruim porque vai influenciar os outros, quando nós fingimos uma fé forte, mas na hora da aprovação mesmo nós
acabamos abrindo mão da fé, é pior ainda. Muitas vezes fingimos dentro da igreja que nós rezamos, fingimos que adoramos, fingimos isso, fingimos aquilo. A gente acha que está até fazendo uma influência boa, mas não está. O fingimento é uma arma muito maligna que é dada para as pessoas. E o fingimento faz então que o reino se distancie. Jesus nunca fingiu, Jesus foi honesto em todos os momentos. E o sacrifício de Eleazar aqui, pelo ponto, acabou por influenciando sim aos outros. E deu mais força para a resistência, deu mais força para a comunidade enfrentar esse momento de tribulação. Vale notar também que aqui esse homem coloca um ponto muito bonito sobre até mesmo a questão da mansão dos mortos, né? Quando diz que Jesus mesmo desceu a essa mansão dos mortos, que o céu estava fechado, então Jesus teve que ir lá e resgatar aqueles que tiveram vida digna, mostra para nós também um pouco da ideia do purgatório. A nossa igreja, que nós celebramos esses dias todos os santos e celebramos finados e falamos do purgatório, o embasamento teológico está nesses livros de Macabeus. Lá um momento de purificação, um momento de nós deixarmos a nossa alma ser purificadas para entrar, é um passo anterior ao reino dos céus, para aqueles que não são santos totalmente, que nós esperamos entrar. Por fim, vemos no Evangelho Zaqueu. Zaqueu, um homem pequenininho, um homem chefe do cobrador de impostos, então a sua estatura não era, na realidade, a imagem correta dele, porque ele tinha um cargo muito importante. Então, se os cobradores de impostos daquela época eram odiados, Zaqueu, que era o chefe, era pior ainda. E assim, Zaqueu está lá no meio da multidão e não se via. Então ele sobe nessa figueira, porque ele quer ver Jesus. Zaqueu reconhece Jesus uma autoridade. Ele que era uma autoridade, reconhece Jesus algo maior do que ele. E por isso, quando Jesus passa e o vê lá em cima, diz: pode descer, Zaqueu, eu vou ficar na sua casa hoje. Ai, que alegria Zaqueu tem. E a partir disso, Zaqueu então mostra que ele vai mudar a sua vida. É interessante notar que quando Zaqueu fala que vai dar metade dos seus bens aos pobres e devolver o que foi roubado, né, 4 vezes mais, significava então que a sua fortuna era imensa. Para ele poder abrir mão de tudo isso, ele tinha muito mais. Mas o que importa para Jesus não é a quantidade monetária de dinheiro que esse homem tinha, mas era a fé. A salvação entrou nesta casa. É bonita essa frase de Jesus: a salvação entrou nesta casa. Aquele que se converte de verdade não finge conversão, não finge ter amigos, mas aquele que simplesmente ama é aquele que vai sempre estar ao lado de Jesus. Todos reclamando: ah, mas Jesus vai se hospedar na casa desse homem. Você já imaginou se Jesus desse ouvido para o povo? Zaqueu talvez seria a última pessoa que Jesus entraria na casa naquela época. Mas Jesus faz questão de ir lá para resgatar esse homem. E é interessante, é uma lição para a gente, né? Uma lição que quanto mais nós precisamos, quanto mais nós queremos ver Jesus, mais ele se deixa encontrar. Quanto mais nós precisamos subir em figueiras ou qualquer outra árvore, ou em pedestais, ou em qualquer coisa para ver Jesus, mais ele olha para nós e diz: desce daí. É bom também falar que muitas vezes o que Jesus quer mais é o nosso coração, então não precisamos de glórias, não precisamos de pedestais, não precisamos de poder, não precisamos de absolutamente nada. Precisamos ter um coração voltado para Deus, um coração que confirma: não, essa é a minha fé, eu não vou profanar a minha fé, eu quero
fazer diferente. Eu quero que as pessoas vejam, não no sentido de orgulhar-se, mas de ser exemplo, como Eleazar foi, como Zaqueu também quis ser. Então, neste momento, vamos pedir que na misericórdia do Senhor nós possamos ser exemplo, para que na misericórdia do Senhor nós desçamos dos nossos postos, nós estejamos sempre abertos a uma conversão diária, a estar abertos a testemunharem a nossa fé, mesmo diante de todas as tribulações que possam acontecer na nossa vida. Vamos rezar? Diante da constância com conversão, busquemos vossa força rezando. Senhor, escutai a nossa prece. Dai à Igreja a fé de que, como vós, pode transformar e superar toda adversidade. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Fortalecei o Papa em sua missão de nos confirmar a fé. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai a firmeza de Eleazar e a coragem de Zaqueu para continuar testemunhando a nossa fé e testemunhar o reino que tantos procuram. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Ó Pai, vosso Filho, continue a iluminando e fortalecendo a Igreja em sua vida e missão no mundo. Ele que vive e reina para sempre. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida. Bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade.
fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo vinho, bendito sejais também pela graça do caminho. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Moacir, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Como zagueiro
mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Em verdade eu vos digo, o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e vos será concedido, diz o Senhor. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, por esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe de Deus,